E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um corte do canal Pregando as Escrituras, do podcast do meu amigo Caio Modesto, aonde ele me convidou e fiz questão de contar algumas coisas do meio gospel. O link do vídeo na íntegra vai ficar em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. E que história é essa daí da caixa preta da Igreja Deus é Amor? Você fez um vídeo recentemente, conta um pouco pra gente o que Rapaz, aconteceu. Tá tendo algumas coisas meio estranhas, né, na Igreja Deus é Amor, né? sim. Os casos que estão acontecendo aí, né, de áudios vazados e tudo mais. Mas que história que é essa aí da caixa preta da Igreja Deus é Amor? Então, tem muita coisa que está em oculto ou de conhecimento de poucas pessoas que começou a vir à tona. Por exemplo, o missionário Davi Miranda, quando morreu, antes disso ele pregava que o salário dele era R$ 5.000, além do seu salário de R$ 5.000, ele não tinha uma vida de luxo. Quando ele morreu, ele deixou uma herança de quase R$ 100 milhões, 8 veículos, entre eles até a BMW, tem alguns carros antigos e tal, e, sobretudo, 43 imóveis, ações, investimento. Inclusive, ele tem um investimento de, se eu não me engano, um é de 1,2 e o outro é de 1,8, se eu não me engano, milhões no agronegócio. Agronegócios. Isso. E ele pregava que quem não fizesse o voto do livramento iria para o inferno. Que quem pagasse dízimo, ele falava desse jeito, em outra igreja, ia para o inferno. Nossa. Porque somente ele tinha autoridade para receber o dízimo. Eu entendo que hoje o neto dele, o Davi Neto, está tendo um trabalho muito grande para reverter essa situação. Nada contra a pessoa dele. Uhum. E eu compreendo que ele reconhece os erros do avô. Ele reconhece. E isso é um ponto principal. Agora, o avô deixou uma herança gigantesca. Fora isso, anos 70, a gente trouxe uma matéria em primeira mão no YouTube. O jornal, 1975, se eu não me engano, o escândalo do pisoteamento na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Teve a sede aqui de São Paulo, abriram uma congregação no Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome da cidade, e por uma semana consecutiva, Davi Miranda falava que ia aparecer lá. Chegou no dia, uma igreja que, uma pacata igreja de seus 300 fiéis no máximo, chegou 7.000 pessoas. Aí deram a brilhante ideia, vai lá no telhado e prega lá de cima. Quando ele subiu no telhado, o povo saiu tudo da igreja, mais de 20 pessoas tiveram o CPF cancelado, pisoteadas. Eu não lembro, cara, dessa história. É que também eu não era nascido, mas não vem mais à tona nos dias atuais, né? Esse tipo de Isso, mas a assunto, gente né? trouxe as imagens e a reportagem da época. Você Depois fez eu te algum mando. vídeo? Você fez algum vídeo? Fiz a semana. Depois eu te mando. Quando trouxemos isso à tona, teve um monte de gente que falou, opa, peraí, como assim? Teve gente que falou, eu me lembro disso, eu era dessa época, era criança. Enfim, aconteceu. O pastor da igreja, o pastor local, ele foi preso. Especula-se que o Davi Miranda também foi preso, porque ele fugiu para não pegar em flagrante na hora. Mas depois, e eu entendo que ele não teve culpa, no sentido de que ele estava dentro do culto, mas ele teve culpa no sentido que a igreja estava irregular. Além de estar irregular, não havia condições para comportar todas aquelas pessoas e, sobretudo, por que ele não foi curar? Não era ele o cara que fazia milagres? Uhum. Não era ele o cara que botava a mão e expulsava o cão de todo mundo? Trazia os mortos à vida? Por que ele não ressuscitou o povo que morreu pisoteado? E ninguém pode falar que é mentira. Essa era a mosca branca que o Davi Miranda, dizem as más línguas, mais odiava que aparecesse. Ele fez de tudo para isso sumir. Então tentaram abafar no decorrer dos anos.
Exatamente. Agora, a caixa preta tem muita coisa. Isso daí foi fontes, pessoas próximas à igreja pentecostal Deus e Amor, que no ínterim da vida e do ministério tiveram uma experiência vasta. Um jovem que fez parte da banda, passou por alguns problemas, foi forçado a casar e ele contou o que acontecia, até de pastores que ia lá na casa das primas. Aí é. Aí estragou um pouco. Aí, como diz o ditado, né, azedou o pé do frango. E quando você faz esses vídeos, você recebe muita represária, muitas pessoas te ofendem, porque eu vi que o nicho dos seus vídeos é uma coisa meio fora. Por exemplo, os vídeos que eu faço, normalmente eu tento pegar algum assunto contemporâneo e depois eu uso algum ponto bíblico, mas você trata do assunto mesmo, você vai até o fim. Você recebe muitas, na verdade, xingamentos, muitos xingamentos, ofensas nas redes sociais, ou é difícil? Depende do caso e da época. Por exemplo, caso do mão calejada. Sim. No começo, todo mundo vem em cima de mim. Não, você tá errado, você tá errado, você tá errado, você tá errado. Depois começaram a ver, opa, peraí, tem coerência. Então mudou o quadro. Outro caso, tem um determinado canal aí que é metido a família Nadir. Trouxe um monte de profecia e o camarada começou a fazer uns vídeos falando umas coisas pesadas sobre criança. E eu falei, que conversa é essa, rapaz? Tem a conversa de homem, a postura de macho. Isso daí não é conversa de homem de Deus, não. E quando eu lancei isso, muita gente se calou e poucos vieram me contradizer. Só que o tempo foi passando e as pessoas falaram, realmente, o que você falou. Tanto é que agora o povo cai matando em cima desse camarada. Então, aqueles que eram inimigos seus se tornaram amigos e acompanham o seu canal devido à coerência que você falou sobre os assuntos. Isso. Ainda falando sobre essa questão de celebridades, cara, eu lembro que uma das pessoas que mais assim, fez vídeos, né, na internet sobre esse caso foi você, quanto a Flor de Lis, né, que foi foi um crime horrível, né? Uhum. Você acredita mesmo que a Flor de Lis... Tem gente que ainda, assim como fala que o Lula é inocente, também fala que a Flor de Lis é inocente. Companheiro. Você que acompanhou um pouco mais de perto assim, você ficou mais por dentro das notícias e tudo mais,